Meu nome é Neemias, e esta é a minha jornada. É o relato de como alguém como eu, um simples copeiro, acabou desempenhando um papel importante na reconstrução da cidade de Jerusalém. Você precisa saber que eu vivia longe da minha terra natal. Há muito tempo, meu povo foi tirado de Israel e forçado ao exílio. Nós nos afastamos de Deus e nos recusamos a mudar, mesmo depois de Ele ter nos avisado. Por causa disso, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio e nos levou embora. Ele invadiu Israel 3 vezes e em cada uma levou mais pessoas com ele. Esse exílio não deveria ter sido uma surpresa. O profeta Jeremias já tinha dito que isso aconteceria, que duraria 70 anos e que só depois disso poderíamos voltar. Muitos anos se passaram. Nabucodonosor já não está mais aqui, mas ainda vivemos em uma terra estrangeira. Agora, o rei Artaxerxes da Pérsia está no poder. Eu o sirvo como seu copeiro. Por causa das minhas funções, moro na fortaleza real da cidade de Suzã, a capital. Embora meu corpo estivesse na Pérsia, meu coração estava em Jerusalém, a centenas de quilômetros de distância. Eu queria muito saber como estavam a cidade e o povo. Alguns talvez se perguntem por que eu me importava tanto com uma terra distante que eu nunca tinha visto e com pessoas que eu nem conhecia. Mas o meu amor por Deus fez com que minha preocupação deixasse de ser comigo mesmo. Era pelos outros. Eu me importava profundamente com aqueles que tinham voltado para Judá. Mesmo não tendo vivido o que eles passaram, eu me sentia ligado a eles. Um dia, um dos meus irmãos chegou de Judá com alguns companheiros. Perguntei como estavam as pessoas que tinham voltado e como estava Jerusalém. Eles me contaram que as coisas iam muito mal. O povo enfrentava dificuldades e vergonha. O muro da cidade estava destruído e os portões tinham sido queimados. O que eles me disseram partiu meu coração. Chamavam o povo de sobreviventes, mas nem esse nome trazia esperança. As pessoas estavam sofrendo, e os muros arruinados só pioravam a situação. Sem muros, a cidade estava exposta e indefesa. Os inimigos podiam atacar facilmente. Nada impedia que entrassem e levassem o que quisessem. Um lugar sem muros nunca poderia ser seguro. Mesmo que o templo fosse reconstruído, não duraria, porque tudo de valor seria levado. O povo vivia com medo constante, sem saber quando o perigo apareceria. E todo homem se preocupa com a segurança da sua família. Ouvir tudo isso me abalou profundamente. Minhas pernas fraquejaram e me sentei. As lágrimas escorriam enquanto eu começava a chorar com dor no coração. Durante vários dias, chorei, recusei comida e derramei meu coração diante do Deus dos céus. Orei. Senhor, Deus dos céus, Tu és poderoso e digno de reverência. Sempre cumpres Tua promessa de amor com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Por favor, ouve atentamente o que eu digo e cuida de mim enquanto oro, dia e noite, pelo Teu povo, Israel. Confesso nossos pecados, nós, israelitas, inclusive eu e minha família. Todos pecamos contra Ti. Fomos terríveis contigo, não obedecemos aos mandamentos, às instruções e às leis que deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra do que disseste a ele, que se nos afastássemos de ti, seríamos espalhados entre outras nações. Mas também prometeste que, se voltássemos a ti e obedecêssemos aos teus mandamentos, então, mesmo que estivéssemos muito longe, Tu nos trarias de volta ao lugar que escolheste para colocar o Teu nome. Esse povo é Teu, são aqueles que resgataste com Tua mão forte e poderosa. Senhor, mais uma vez peço, ouve a minha oração, a do Teu servo e a de todos que respeitam o Teu nome e se alegram em Te adorar. Hoje, ajuda-me a ter sucesso. Faze com que eu encontre favor diante do homem a quem sirvo. Eu não procurei alguém para resolver o problema. Não reclamei, apenas fiz o que sabia que precisava fazer. Me voltei para Deus e orei com todo o meu coração.
Nunca esqueci para quem estava orando. Enquanto muitos acreditam em deuses diferentes, somente o Deus dos céus podia realmente me ajudar. Entreguei a Ele toda a minha dor e preocupação, confiando que Ele cuidaria de tudo. Como copeiro do rei, minha função era servir o vinho e prová-lo antes. Era um cargo de confiança no Palácio Real. Eu era mais do que um servo, era o protetor pessoal do rei. Eu tinha que provar tudo antes do rei para garantir que não estivesse envenenado. O rei precisava confiar totalmente em mim. Um copeiro tinha que ser leal, honesto e alguém em quem o rei pudesse confiar sem hesitação. Se alguém conseguisse virar o copeiro contra o rei, a vida do rei estaria em grave perigo. Por causa dessa confiança entre nós, o rei frequentemente me perguntava minha opinião sobre assuntos importantes. Depois de 4 meses orando e esperando, minhas orações finalmente foram atendidas. Um dia tudo mudou. Apresentei-me diante do rei com o coração pesado. Minha tristeza estava visível no meu rosto. O rei nunca tinha me visto assim. Ele olhou para mim e perguntou: "Por que você está com essa expressão triste se não está doente? Isso deve ser uma tristeza profunda do coração." Você precisa entender, na corte real, demonstrar tristeza não era permitido, era considerado impróprio. Os reis acreditavam ser tão poderosos e importantes que a simples presença deles deveria tirar toda a tristeza de alguém. Parecer triste diante do rei podia ser visto como uma grande falta de respeito. Quando ele disse: "Essa tristeza vem do coração", percebi que ele tinha notado e não estava levando isso de forma leve. Naquele momento, ele poderia facilmente ter ordenado minha morte. Eu estava com medo, mas escolhi falar com sinceridade. Disse: "Que o rei viva para sempre." Como eu não estaria triste se a cidade onde estão enterrados meus antepassados está em ruínas e os portões foram destruídos pelo fogo? O rei então perguntou: "O que você está pedindo?" Meu coração disparou. Esse era o momento, aquele que podia mudar tudo. Muito dependia do que aconteceria a seguir. Eu sabia que não podia controlar o coração do rei. Então, antes de falar novamente, orei em silêncio e coloquei tudo nas mãos de Deus. Depois respondi. Expliquei o que me afligia. Jerusalém, uma cidade que antes era cheia de glória, agora estava destruída e envergonhada. O rei não reagiu com raiva. Em vez disso, perguntou: "Como posso ajudar?" Foi aí que soube. Deus tinha respondido às orações daqueles 4 meses. Eu disse: "Se for do agrado do rei, e se o Senhor confiar em mim, envie-me a Judá, a cidade onde estão enterrados meus antepassados, para que eu possa reconstruí-la." Com a rainha sentada ao lado dele, o rei perguntou: "Quanto tempo você vai ficar fora? Quando vai voltar?" Ele estava disposto a me enviar, e isso era uma grande honra. Mas eu estava preparado. Durante aqueles meses de oração, eu não apenas pedi, também planejei. Então dei ao rei um prazo. Depois acrescentei: "Se for do agrado do rei, posso também levar cartas para os governadores do outro lado do rio, garantindo minha passagem segura até Judá, e uma carta para Asaf, responsável pela floresta real, para que ele me forneça madeira para os portões da fortaleza perto do templo, para o muro da cidade e para a casa onde vou morar." Eu sabia que precisaria de permissão oficial para viajar em segurança. Sabia quais materiais seriam necessários e entendia a dimensão do trabalho que viria. Os portões da fortaleza, o muro, minha casa. Eu tinha pensado em tudo. Não precisava de mais tempo para planejar. Aqueles 4 meses tinham sido suficientes. O rei atendeu a todos os pedidos. Eu sentia o favor de Deus em tudo aquilo. Só ele poderia ter feito isso acontecer. Então, parti, levando as cartas do rei para os governadores da região além do rio Eufrates. O rei ainda mandou oficiais do exército e cavaleiros para me acompanhar. Eu estava completamente preparado. Também tinha toda a madeira necessária da floresta real. O rei da Pérsia respondeu generosamente ao meu pedido, mas embora tudo parecesse promissor,
Aquilo era apenas o começo. Pela frente, havia desafios que poderiam ameaçar tudo o que eu tinha decidido fazer. Quando cheguei ao posto do governador, encontrei 2 homens que eram totalmente contra qualquer coisa boa acontecendo em Jerusalém: Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita. Eles ficaram profundamente incomodados ao saber que alguém tinha vindo se preocupar com o bem-estar do povo de Israel. Enquanto Jerusalém permanecesse fraca e indefesa, eles não se importavam. Mesmo com o templo de pé e os cultos acontecendo, eles aceitavam, desde que o povo de Deus continuasse inseguro, desgastado e sob pressão. Mas eu não deixei que a desaprovação deles me impedisse. A oposição deles não apareceu enquanto eu orava, nem enquanto eu fazia planos, nem mesmo quando tive a visão pela primeira vez. Ela só surgiu quando o progresso real começou. Cheguei a Jerusalém com o coração cheio de sonhos, esperança, orações e com o forte apoio do rei. As pessoas certamente notaram quando cheguei, acompanhado por soldados e trazendo madeira da floresta real da Pérsia. Ainda assim, não falei imediatamente sobre a minha missão. 3 dias depois da minha chegada, saí discretamente à noite com alguns homens. Era a minha primeira vez em Jerusalém. Finalmente senti que estava em casa. Naquela noite, saímos pelo portão do vale e começamos a inspecionar os muros da cidade. Os danos eram evidentes. Os muros estavam quebrados e os portões reduzidos a cinzas. Eu precisava ver com meus próprios olhos o quão grave era a situação antes que qualquer reconstrução pudesse começar. Eu poderia ter focado só nas coisas boas, o fato de que havíamos retornado a Judá, o templo reconstruído, os sacrifícios e os cultos que estavam sendo realizados. E sim, havia algum progresso, lento mas constante. Havia muito pelo que agradecer, mas às vezes é preciso encarar a verdade difícil, e foi isso que eu fiz. Até aquele momento, ninguém na cidade, nem sacerdotes, nem líderes, nem oficiais, sabia o que eu estava planejando. Eu ainda não tinha compartilhado nada sobre minha missão. O povo de Jerusalém não estava simplesmente esperando alguém vir salvá-los. Na verdade, provavelmente já tinham perdido a esperança. Esse problema durava há 100 anos. E quando alguém tentava resolver no passado, os inimigos rapidamente os impediam. Então, eles desistiram e aceitaram a situação como ela era. Foi então que falei, disse: "Vocês estão vendo como as coisas estão ruins. Jerusalém está em ruínas e os portões foram queimados. Vamos reconstruir o muro juntos, para que não vivamos mais na vergonha." Quando apresentei a visão de restaurar os muros, aquela reunião se tornou extremamente importante. Eu jamais conseguiria fazer isso sozinho, e se os líderes da cidade não apoiassem, eu estaria em apuros. Então contei a eles como Deus tinha me ajudado em cada passo do caminho e tudo o que o rei disse para apoiar a minha missão. Deixei claro para os líderes, essa missão não era só minha, era de Deus. E eles entenderam. Responderam: "Vamos começar a reconstrução." Assim, o trabalho começou, e era uma tarefa boa e nobre. Mas assim que Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e tentaram nos desanimar. Riram e disseram: "O que vocês pensam que estão fazendo? Estão tentando se rebelar contra o rei?" As palavras deles eram cheias de desprezo e sarcasmo. Tobias tinha influência real, tinha laços familiares com o sumo sacerdote e podia usar essas relações para ganhar apoio de alguns sacerdotes. Ironicamente, seu nome significa Yahweh é bom, o que era estranho para alguém que se opunha ativamente à obra de Deus. Sanbalate também estava ligado a famílias sacerdotais por meio de casamento. Eles não eram inimigos estrangeiros, eram nosso próprio povo, cidadãos de Jerusalém. Você pensaria que estariam do nosso lado, mas não estavam. Enfrentar oposição é difícil, mas é ainda mais duro quando vem de quem deveria estar ao seu lado. Isso parece traição.
Sanbalate e Tobias usavam a zombaria como arma. Queriam me humilhar, me fazer sentir pequeno, tolo e fora do lugar. Eles nos desprezavam e zombavam. A pergunta deles, estão se rebelando contra o rei? Mostrava o quanto não entendiam a autoridade de Deus. Para eles, o rei da Pérsia era o poder mais alto. Eles não percebiam, ou não se importavam, que Deus estava acima de qualquer rei. Na verdade, eles não sabiam do que estavam falando. O rei da Pérsia apoiava totalmente o projeto e ainda ajudou com os recursos necessários. Mas mesmo que o rei não tivesse aprovado, isso não nos impediria, porque o Deus do céu estava conosco e o apoio dele era mais que suficiente. Não perdi tempo discutindo com eles. Apenas disse, o Deus do céu nos fará ter sucesso. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução. Mas vocês não têm parte alguma nesta cidade. Nenhum direito, nenhum vínculo e nenhuma autoridade aqui. E assim começamos o trabalho. O sumo sacerdote e os outros sacerdotes começaram reconstruindo o portão das ovelhas. Esses portões eram cruciais. Eram os principais pontos de entrada da cidade e os mais vulneráveis a ataques inimigos. Foi por isso que começamos pelos portões, expandindo a partir de cada um. Quando um portão era concluído, nós o dedicávamos a Deus, marcando-o como sagrado e separado para os propósitos dele. Esses portões não eram apenas estruturas, eram oferecidos a Deus. Os sacerdotes sabiam que tudo, até mesmo os muros e os portões, pertenciam a ele. O esforço de cada pessoa era importante. Cada homem, cada família recebeu uma parte específica para trabalhar. Todos tinham sua responsabilidade e cada trecho do muro fazia parte de algo maior. A maioria das pessoas se uniu para ajudar na reconstrução. Mas nem todos. Os nobres da cidade de Tecoa se recusaram a participar. Achavam que eram importantes demais para trabalhos pesados. Eles não quiseram se humilhar nem obedecer ao que Deus queria. O problema deles não era a falta de capacidade, era a recusa em se submeter. Em contraste, pessoas de todas as profissões, inclusive aquelas sem nenhuma experiência em construção, trabalharam no portão de Yeshaná. Eles não foram treinados para esse tipo de tarefa. Sinceramente, tinham todas as desculpas para não participar, mas, em vez disso, se dispuseram e colocaram a mão na massa. Mesmo com outros duvidando da capacidade deles, ajudaram a reconstruir os muros de Jerusalém. Colocaram vigas, encaixaram portas e reforçaram tudo com trancas e barras. Eu me certifiquei de que cada um fosse pessoalmente responsável por uma parte do muro. Cada homem tinha sua área, e todos sabiam quem estava encarregado de quê. Ninguém queria que dissessem que tinham feito um trabalho ruim ao servir a Deus. Pessoas de todos os níveis da sociedade se uniram para essa missão. O homem que tinha apenas um quartinho, os líderes da cidade e até o sumo sacerdote trabalharam lado a lado. Eu acolhi todos os que queriam tentar algo novo. Incentivei-os a começar os reparos perto das próprias casas. Não rejeitei ninguém por causa de erros ou pecados do passado. Mas assim que Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Zombou de nós diante de seus amigos e do exército de Samaria. Disse, o que esses fracos pensam que estão fazendo? Acham mesmo que vão reconstruir o muro? Vão oferecer sacrifícios? Pensam que vão terminar em um só dia? Conseguem dar vida a pedras tiradas deste monte de entulho queimado? Tobias, que estava ao lado dele, acrescentou outra ofensa. O que quer que estejam construindo, até uma raposa andando por cima faria tudo desabar. A essa altura, o trabalho já estava bem adiantado e a raiva deles aumentava. Eles não estavam mais apenas zombando, estavam realmente incomodados com o nosso progresso. Como acontece com a maioria dos insultos, havia um pouco de verdade escondida nas palavras deles.
Nós realmente não éramos os construtores mais fortes. Não terminaríamos rapidamente, não tínhamos os melhores equipamentos, mas o objetivo deles era nos fazer duvidar de nós mesmos. Eu não discuti, não formei um grupo estratégico, nem ao menos respondi a eles. Levei tudo diretamente a Deus em oração. Disse: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo zombados. Faz com que as ofensas deles caiam sobre eles mesmos, que sejam levados como prisioneiros. Não ignores a culpa deles, nem apague seus pecados, porque insultaram o povo que está fazendo a tua obra. Apesar das zombarias, continuamos construindo. Trabalhamos até que todo o muro chegasse à metade da altura. E conseguimos isso porque o povo estava totalmente comprometido, de coração. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e o povo de Asdod souberam do progresso e viram que as brechas no muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Eles se uniram e elaboraram um plano para atacar Jerusalém e causar confusão. As zombarias tinham se transformado em ameaças de violência. A situação era séria. O muro tinha sido idealizado para nos proteger de ataques violentos. Mas agora, parecia que o simples ato de construí-lo podia provocar um ataque. As pessoas começaram a ficar preocupadas. Todo o esforço poderia acabar sendo em vão se um ataque acontecesse antes de terminarmos. O objetivo dos nossos inimigos era causar confusão entre o povo de Deus. E quando as pessoas estão confusas, elas não conseguem avançar. Elas perdem o foco. Era exatamente isso que o inimigo queria, que esquecêssemos de Deus e de suas promessas e nos perdêssemos no medo e na distração. Mas nós não cedemos, continuamos orando ao nosso Deus e, por causa das ameaças, colocamos guardas para vigiar dia e noite. Nada nos faria parar de buscar a Deus. Não achávamos que orações sem resposta significavam que Deus não estava ouvindo. Tínhamos mais fé nele do que isso. Tomei uma decisão firme. Não deixaria que a segurança do dia ou o cansaço da noite interrompessem o trabalho. E essa decisão passou uma mensagem clara. Ela dizia ao povo de Deus: estamos levando isso a sério. Acreditamos que Deus está conosco e que Ele nos ajudará a superar todos os obstáculos. Dizia aos nossos inimigos: vocês não vão vencer. Esta obra já começou e nada vai parar o que Deus iniciou. Dizia a Deus: confiamos em Ti. Nossa fé não é só palavras, ela é vivida. É real, é ativa. Senhor, nós te amamos, nós acreditamos em ti. Mas mesmo com essa confiança, os problemas não desapareceram. Surgiram lutas externas e agora lutas internas também. Pessoas de Judá, a tribo conhecida por sua força, a tribo que nos deu grandes reis, começaram a desanimar. Diziam: estamos cansados demais, tem entulho demais, não conseguimos continuar construindo. Isso vinha da tribo de quem mais se esperava força. Por isso, foi ainda mais desanimador. Veja, chegar à metade de um grande projeto é um dos momentos mais difíceis. Você já fez muito, então está cansado. Mas ainda falta tanto para terminar que parece impossível. Construir o muro não era só uma questão de levantar pedras, também exigia limpar e remover o lixo acumulado ao longo dos anos. Durante um século, o muro quebrado foi deixado de lado, tornou-se um depósito de entulho. Não podíamos ignorar os escombros, eles precisavam ser removidos. Todos os restos quebrados e o lixo acumulado tinham que ser limpos para que pudéssemos construir sobre uma base sólida, os verdadeiros alicerces. Se não limpássemos o entulho e não construíssemos da maneira certa, o muro não duraria. E justo quando as coisas já estavam difíceis, nossos inimigos começaram a tramar algo mortal. Disseram: eles nem vão ver a gente chegando. Vamos invadir, matá-los e acabar com essa obra de uma vez por todas. Os trabalhadores já estavam desanimados e agora essa nova ameaça os fazia querer desistir.
Nossos inimigos perceberam que a única forma de impedir o povo de Deus de continuar o trabalho era destruí-lo completamente. Mas as pessoas que moravam nas proximidades souberam do plano e nos alertaram. Os inimigos de Deus tentaram de tudo, mas Deus ainda estava no controle. O que eles não sabiam era que pessoas leais estavam ouvindo, captando silenciosamente os planos deles. Aqueles que ouviram as ameaças não sabiam exatamente o que fazer. Estavam com medo. E talvez os incomodasse o fato de que eu não estava com medo como eles. Então, tomei uma atitude. Posicionei famílias nos pontos mais baixos e vulneráveis do muro, armadas com espadas, lanças e arcos. Depois de observar tudo, me levantei e falei com os oficiais e com o restante do povo. Disse: não tenham medo. Lembrem-se do Senhor, que é poderoso e impressionante. Lutem por suas famílias, seus filhos e filhas, suas esposas e seus lares. Disse a eles que se armassem. Esse era o momento de levar tudo a sério, de estarem completamente preparados e usarem todas as ferramentas e armas que tínhamos. Olhei para a situação de forma mais ampla. Sim, o trabalho era difícil, mas não havia motivo para pânico. Lembrei-os do motivo pelo qual estávamos fazendo tudo aquilo. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos do plano deles e que Deus o tinha frustrado, eles recuaram. Voltamos ao muro e retomamos o trabalho. Só o fato de estarmos preparados os fez desistir. Eles perceberam que não venceriam uma batalha. Tinham esperado que facilitássemos para eles por estarmos desprevenidos, mas nós estávamos prontos. Daquele momento em diante, metade dos homens trabalhava enquanto a outra metade montava guarda com espadas, escudos, arcos e armaduras. Os oficiais ficavam por perto para apoiar os trabalhadores de Judá. Os que carregavam materiais de construção faziam suas tarefas com uma mão e mantinham uma arma na outra. Reuni os nobres, os líderes e o restante do povo e disse: essa tarefa é enorme e estamos espalhados ao longo do muro. Se ouvirem o som da trombeta, corram para aquele lugar. Nosso Deus lutará por nós. Também instruí todos a permanecerem dentro de Jerusalém à noite, para que pudessem servir como guardas durante a noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas, tirava a roupa para descansar. Mantínhamos nossas armas por perto, mesmo quando íamos buscar água. Mas então surgiu um novo problema. Os homens e suas esposas começaram a clamar em voz alta. Alguns diziam: temos muitos filhos. Outros se aproximaram com gritos de desespero. Precisamos de trigo para sobreviver e alimentar nossas famílias. Havia também quem dissesse: tivemos que hipotecar nossos campos, vinhas e até nossas casas só para conseguir comida durante essa fome. E mais pessoas compartilharam. Tivemos que pegar dinheiro emprestado apenas para pagar os impostos sobre nossas terras. Embora minha história não seja sobre riquezas, a realidade é que os problemas financeiros afetaram diretamente a reconstrução. As pessoas não conseguiam se concentrar totalmente no muro porque suas necessidades pessoais estavam ficando insustentáveis. Elas enfrentavam dificuldades financeiras por várias razões. Primeiro, trabalhar no muro tirava tempo de seus trabalhos e sustento. Segundo, havia uma fome e o preço dos alimentos subiu tanto que alguns precisaram dar suas terras como garantia para comprá-los. E terceiro, os impostos do governo continuavam, mesmo com a queda da renda e o aumento do custo de vida. Ninguém estava reclamando dos impostos em si, mas isso não tornava a carga mais leve. Para sobreviver, muitos pegaram empréstimos, mas vários não conseguiam pagá-los. Alguns até entregaram seus próprios filhos para trabalhar como servos, apenas para quitar as dívidas. Enquanto isso, os mais ricos exploravam a crise, cobrando juros de até 12% ao ano. Ficou claro para mim, se não enfrentássemos essas injustiças financeiras, a obra de Deus iria parar, sem que nenhum inimigo precisasse atacar.
Então convoquei uma reunião pública. Disse: fizemos o melhor possível para resgatar nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos a estrangeiros. E agora vocês estão vendendo seus próprios irmãos como escravos para que tenhamos que comprá-los de volta? A sala ficou em silêncio. Ninguém tinha nada a dizer. Para corrigir a situação, meus companheiros e eu começamos a emprestar trigo e dinheiro para ajudar os necessitados. Eu disse aos nobres ricos que parassem de cobrar juros de uma vez por todas. Exigi que devolvessem os campos, vinhedos, olivais, casas e os juros que tinham tomado do povo. Eles concordaram, disseram: vamos devolver tudo, não pediremos mais nada, faremos exatamente como você disse. Para garantir que cumprissem a promessa, chamei os sacerdotes e fiz com que os nobres e oficiais prestassem um juramento formal diante deles. Então fiz algo simbólico, sacudi as dobras do meu manto e declarei: que Deus sacuda de suas casas e riquezas todo aquele que quebrar essa promessa, que fiquem vazios como este manto. Toda a multidão respondeu: Amém, e louvou a Deus. E o povo cumpriu o que havia prometido. Logo depois disso, fui nomeado governador de Judá. Mas mesmo assim, nem eu nem meus irmãos aceitamos a ajuda alimentar que normalmente era dada aos governadores. Os governadores anteriores haviam imposto altos impostos ao povo. Exigiam 40 moedas de prata, além de comida e bebida. Seus assistentes também tratavam o povo com dureza. Mas eu não segui esse exemplo. Temia a Deus demais para abusar da minha posição. Em vez disso, dediquei toda a minha energia à reconstrução do muro. Todos os meus homens estavam focados no trabalho, unidos e comprometidos. Não compramos terras, nem buscamos lucro pessoal. E além dos esforços de construção, eu ainda cuidava de 150 judeus e oficiais que comiam à minha mesa todos os dias. Diariamente, preparávamos um boi, 6 ovelhas escolhidas e aves. A cada 10 dias, havia uma nova remessa de vinhos variados. Mas, mesmo com tudo isso, nunca exigia a ajuda alimentar destinada ao governador. O povo já carregava uma carga pesada e eu não queria aumentar esse peso. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e os outros inimigos souberam que o muro havia sido completamente reconstruído sem nenhuma brecha, embora os portões ainda não tivessem sido colocados, eles fizeram um novo movimento. Sanbalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo para me encontrar com eles em uma das aldeias da planície de Ono. Mas percebi o plano deles. Eles queriam me fazer mal. Então respondi: estou fazendo um trabalho importante e não posso descer. Por que interromperia a obra só para me encontrar com vocês? Eles enviaram essa mensagem 4 vezes e todas as vezes respondi da mesma forma. Eu estava focado. Recusei cair na armadilha deles ou me deixar distrair. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou seu servo com uma carta aberta. Desta vez, o ataque foi público. A carta dizia que rumores estavam se espalhando entre as nações e confirmados por Gesem de que eu estava planejando uma rebelião. Afirmava que eu estava reconstruindo o muro para me tornar rei e que já tinha providenciado profetas para declarar: há um rei em Judá. A carta ameaçava contar isso ao rei e pedia mais uma vez que eu me encontrasse com eles. Mas respondi com firmeza: nada do que vocês dizem é verdade. Vocês estão inventando tudo. A tática deles era criar medo. Esperavam nos desanimar a tal ponto que pararíamos de trabalhar. Mas eu não perdi tempo discutindo com mentiras. Não tentei explicar cada acusação. Pessoas como Sanbalate não querem explicações. Querem rendição, e eu não daria isso a eles. Você não silencia um caluniador tentando provar que ele está errado. Percebi que o objetivo de tudo aquilo era o medo, e escolhi não deixar o medo entrar. Nenhum inimigo pode nos forçar a ter medo. O medo é uma escolha, e eu escolhi a fé. Ainda assim, os ataques não pararam. Um dia visitei Semaías, um homem que estava confinado em casa. Ele disse: vamos nos esconder na casa de Deus, dentro do templo. Vamos trancar as portas. Eles vão vir te matar esta noite.
Mas eu pensei comigo mesmo, alguém como eu deveria fugir com medo? Deveria me esconder no templo só para salvar minha própria vida? Não, eu não iria. Semaías tentou me assustar para que eu quebrasse um mandamento de Deus. O templo era sagrado e apenas os sacerdotes podiam entrar. Eu não era sacerdote. Entrar ali seria um ato direto de desobediência. Foi então que percebi, Deus não tinha enviado Semaías. Ele tinha sido subornado pelos inimigos para profetizar contra mim. Todo o plano era me assustar, para que eu pecasse ao me esconder no templo. Depois, usariam isso contra mim para manchar minha reputação e me desacreditar como líder. Mas o plano deles falhou. Quando se espalhou a notícia de que o muro finalmente estava completo, o medo caiu sobre as nações ao nosso redor. A confiança deles desmoronou ao perceberem que aquele muro havia sido reconstruído com a ajuda de Deus. O que mais surpreendeu a todos foi a rapidez com que tudo foi feito. Depois de mais de um século em ruínas, os muros foram restaurados em apenas 52 dias. Por que não tinha sido feito nos 100 anos anteriores? Não foi porque as pessoas não notassem a destruição. Não foi porque ninguém se importasse. Os muros quebrados estavam visíveis e todos sabiam o quanto Jerusalém estava vulnerável. Mas ninguém tinha passado do desejo de mudança para a ação. Quando o muro foi concluído, nossos inimigos ficaram arrasados, não apenas porque o muro estava de pé, mas porque viram claramente a mão de Deus naquela obra. O povo forte e protegido de Jerusalém passou a ser testemunha viva do poder do nosso Deus. Ainda assim, havia aqueles que permaneciam próximos ao inimigo. Alguns nobres de Judá tinham laços familiares com Tobias. Sim, o mesmo homem que tentou nos impedir. Esses nobres trocavam cartas com ele regularmente e recebiam respostas. Muitos em Judá até juraram lealdade a ele. Falavam bem de Tobias para mim e depois contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava enviando cartas para tentar me amedrontar. Depois que o muro foi finalizado e os portões enfim colocados em seus lugares, nomeei os porteiros, os músicos e os levitas para suas posições. Os levitas e os cantores foram designados para conduzir o povo na adoração. Veja, o objetivo do muro não era apenas segurança. Não se tratava de orgulho por uma cidade forte. Ele foi construído para que o povo de Jerusalém pudesse adorar a Deus livremente e com mais glória do que nunca. Coloquei meu irmão no comando da cidade, junto com Hananias, o comandante da fortaleza, porque ele era um homem íntegro que realmente temia a Deus mais do que a maioria. Instrui-os. Não abram os portões de Jerusalém até que o sol esteja alto. Enquanto os porteiros ainda estivessem de plantão, deveriam fechar e trancar as portas. Também nomeei moradores de Jerusalém como guardas, alguns em pontos designados, outros próximos às suas casas. A vitória foi grande, os muros estavam de pé, mas eles não protegiam a cidade por si sós. Precisávamos de vigias atentos e comprometidos. Por isso, os portões eram abertos tarde e fechados cedo. A segurança era essencial. A cidade era grande e espaçosa, mas ainda faltava gente e muitas casas não haviam sido reconstruídas. Então, Deus colocou em meu coração o desejo de reunir os nobres, os oficiais e o povo para registrar suas linhagens familiares. Eu sabia que Jerusalém precisava crescer e prosperar, mas primeiro precisava saber quem já estava lá, assim como quando andei entre as ruínas para ver os danos com meus próprios olhos. E então, algo poderoso aconteceu. Um avivamento começou. Todos se reuniram como um só, homens, mulheres e crianças, em pé na praça perto do Portão das Águas. Chamaram Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Esdras foi quem liderou a reconstrução do templo e ajudou o povo a voltar à verdadeira adoração. Eu apenas continuei o trabalho que ele começou. Então Esdras, o sacerdote, trouxe a lei e leu para toda a assembleia.
todos que podiam entender. Ele ficou na praça e leu desde o amanhecer até o meio-dia. Todos escutaram com atenção as palavras do livro da lei. Esse livro, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, era o guia de Israel para viver de forma justa diante de Deus. Então eu, Neemias, o governador, junto com Esdras e os levitas que ajudavam a ensinar o povo, dissemos a todos: hoje é um dia sagrado para o Senhor, o seu Deus. Não chorem nem se lamentem. Mas o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Elas tocaram profundamente seus corações. Então Esdras lhes disse: vão e celebrem. Comam comidas deliciosas e bebam bebidas doces. Compartilhem com quem não tem nada preparado. Este dia pertence ao Senhor. Não fiquem tristes, a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas acalmaram a multidão, dizendo: fiquem tranquilos, este é um dia sagrado, não se deixem dominar pela tristeza. Veja, eu não estava apenas preocupado em reconstruir os muros externos de Jerusalém. Também me concentrei em renovar nossa fé e restaurar a vida espiritual em Judá. Vi uma necessidade, me levantei para enfrentá-la. Formei uma visão clara, tracei um plano e inspirei outros a se unirem a mim. Minha história é de fé e perseverança. Embora eu vivesse longe de casa, nunca perdi a esperança de voltar. Passei a maior parte da minha vida no exílio, em uma terra que não honrava a Deus, mas nunca deixei de confiar no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Orava constantemente, levava tudo diante de Deus. Orava pelo meu povo sem cessar, e por causa disso fui honrado, não apenas pelo meu trabalho, mas pela minha persistência e pelo meu coração. Nunca perdi a esperança, não apenas de voltar à nossa terra, mas de ver o povo voltar para o Deus que chamou Abraão justamente dessa região e fez com ele uma aliança. Uma aliança na qual ainda acredito eterna. Meu nome é Neemias e esta é a minha história.